A paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus venha invadir o teu coração em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero trazer hoje aqui um pequeno estudo, tá? De outros estudos que mais para frente eu estarei trazendo. Aqui quem vos fala é o seu irmão Cláudio Carvalho, apenas um servo. Amém? E eu quero falar o que são ídolos. O que são ídolos? Segundo a definição do dicionário Michaelis ou Michaelis, não sei o termo correto, se é Michaelis ou Michaelis. A estátua, figura ou imagem que representa uma divindade que é objeto de adoração. O objeto de grande amor ou de extraordinário respeito. Pessoa a quem se dedica a grande adoração e admiração. Bom, segundo o dicionário, veneração, reverenciação e adorar são a mesma coisa. Venerar, reverenciar e adorar a mesma coisa. A tentativa de fazer divisão entre adoração e veneração, adúlia, hiperdúlia e latria, que alguns estudiosos se valem para justificar a veneração por imagens e pedidos a elas, ao meu ver, tentar justificar o injustificável, segundo as Sagradas Escrituras, já que elas dizem claramente: adorarás ao Senhor teu Deus e só Ele prestará culto. Mateus 4:10. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Mateus 4:10. Certamente há muitos livros que tratam de assuntos e muitos artigos de internet também, contudo, eu gostaria de lançar luz sobre alguns pontos obscuros dessa discussão. Algumas pessoas podem dizer: mas no Antigo... É sempre a mesma ideia, é os mesmos argumentos, irmãos. Mas no Antigo Testamento, Deus não mandou fazer imagens representativas como os dois querubins na Arca da Aliança ou a serpente de bronze. É a mesma coisa, tentando justificar o erro, tentando justificar a idolatria. Ou ainda, se o próprio Deus mandou fazer imagens, não significa que ela apoia o uso delas. A resposta é certamente não, e podemos explicar o porquê. Os textos que falam sobre estas imagens estão nas seguintes passagens bíblicas, né? Números. Vamos lá para Números. Vai acompanhando na Bíblia, meus queridos. Se tiver com a Bíblia na mão, vai acompanhando. Pega a Bíblia, medita, examina. Números 21, versículo 8 e o versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: fazei uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs-lhe sobre uma haste, e era mordendo algumas serpentes, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Vamos lá. Lá em 1 Reis, capítulo 6, 23, 28, vai dar mais referência. Mas vamos continuar o nosso estudo. Na Bíblia, a serpente simboliza a maldição, assim como a cruz. Analisando o texto muito, depois do seu uso específico dado por Deus, olhar para ser curado. Olhar para ela para ser curado. Ela se tornou um ídolo e o povo passou realmente a adorá-lo.
a adorar a serpente de bronze. Então, há cerca de 700 anos depois, o rei Ezequias a destruiu totalmente, porque se tornou um objeto de veneração, a adoração chamada de Neustan. Neustan é o nome da serpente de bronze, que foi chamado depois Neustan pelo povo, o que o próprio povo, Deus condena veementemente. Se tornou um objeto de veneração a serpente de bronze, chamado de Neustan pelo povo, o que o próprio Deus condena veementemente. A Bíblia vai dizer lá em 2 Reis 18, versículo 3 e versículo 4: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. E este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhes chamava de Neustan. Glória a Deus. Deus ter levantado o rei naquela época para destruir a serpente de bronze. Glória a Deus, Jesus. Vamos dar continuidade, meus queridos. Quanto aos querubins, aí tem muito idólatra, filho do diabo, que usa esse argumento. Vamos lá. Quanto aos querubins, eles jamais foram objetos de veneração ou adoração, pois a arca se encontrava escondida no Santo dos Santos, e não eram de forma alguma o foco do culto. Aleluia, glória a Deus. Então não adianta arrumar justificativa para adorar o diabo, adorar a estátua, venerar a estátua, dizer que estátua é representativo, um exemplo. Não, é idolatria e acabou-se, é idolatria. Eu vou ler novamente. Quanto aos querubins, eles jamais foram objetos de veneração ou adoração ou de reverência, pois a arca se encontrava escondida no Santo dos Santos, e não era de forma alguma o foco do culto. Lembramos que o próprio Deus permitiu que a arca fosse roubada e desapareceu, justamente para que ninguém desavisado quisesse cultuá-la. Irmãos, olha o que a Bíblia vai dizer em Jeremias. É que os idólatras sempre querem arrumar uma desculpa para adorar o diabo, para levantar um pedaço de pau oco, pedaço de gesso. Olha que Jeremias capítulo 3, versículo 16 vai dizer: E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão e nem avistarão. Isso não se fará mais. Então não adianta teimar. Não é para adorar imagem, não é para levantar pedaço de pau oco, de gesso, de esterco, de ferro. Não. Deuteronômio 27:15. Maldito todo aquele que levanta um pedaço de madeira, de gesso, de ouro, de prata, de bronze, de pedra,
e reverenciá-lo e venerá-los e adorá-lo é maldito, está debaixo de maldição. Vamos dar continuidade, meus queridos, que é muito edificante, é muito interessante esse estudo. No Novo Testamento, há também as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo contra Satanás, dizendo a ele que só a Deus se deve prestar culto. Assunto que é o versículo central deste presente estudo, meus amados. De Mateus capítulo 4, versículo 10. Vamos dar continuidade. Glória a Deus, meu Senhor. Então, se os idólatras não querem se arrepender dos seus pecados de adoração aos demônios, às imagens de escultura, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, porque está sendo avisado. Está sendo avisado. Vamos lá. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também condenou o uso de imagens e diz que a imagem nada é. Onde está isso? Meu irmão, pregador, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2 ao 11, o que vai dizer? Se alguém cuidar saber de alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, e assim, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há nada e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, em um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há o conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo. Aí entra a maldita tradição. Eu sigo tradição demoníaca. Coisas sacrificadas a ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. São pessoas que estão contaminadas, pessoas com a mente cauterizada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus. Manjar é oferta. A oferta não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos demônios? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Então aqui Deus está dizendo, se você tem consciência que você não pode fazer isso, e aquelas pessoas que é fraco na fé, tem uma fé enferma, está pegando o seu exemplo, a qual Cristo morreu por todos nós, você está levando ele ao erro, você está conduzindo ele ao erro. A Bíblia, Deuteronômio 27, vai dizer assim, tem um versículo, quase o versículo no final vai falar assim, ó: maldito aquele que faz o cego errar o caminho. É maldito. Mas vamos lá. E quando se presta culto a elas, na verdade está prestando culto aos demônios e não a Deus. Está reverenciando a imagem? Está prestando súplica à imagem,
a Santo Agostinho, a Maria, a São Paulo, a São Mateus, a Santo Expedito, está cultuando, está prestando culto aos demônios. 1 Coríntios 10, 19, versículo 20. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? O que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes te digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes aos demônios. Você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participante das mesas do Senhor e da mesa dos demônios. Ou você serve os demônios ou você serve o Senhor, achando que está servindo a Deus, a verdadeira igreja, o verdadeiro Deus vivo da Santa Igreja, venerando, reverenciando, adorando, cultuando, pedindo as imagens. Está cultuando os demônios. É bíblico. Está cultuando os demônios. Então não adianta distorcer usando o livro de Reis, usando os provérbios, usando o livro Eclesiastes de Salomão. Não adianta usar a Bíblia, usar Deuteronômio, usar o livro de Êxodo, Gênesis. Não adianta usar a Bíblia Sagrada para justificar o erro e o pecado. Está adorando os demônios. Vamos dar continuidade. E que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar os devotos, pessoas que têm sincera devoção ao ídolo. Cada um tem o seu ídolo, né? O santinho do pau oco, do gesso, pau morto. E acreditam piamente estar servindo a Deus. É por isso que está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, Satanás se transfigura de anjo de luz para poder enganar a muitos. Vamos dar continuidade. O pedaço de gesso faz milagre? Sim. Como? Por quê? Vamos explicar. O profeta Oséias no Antigo Testamento também fala que o povo pode até obter respostas enganadoras destes pedaços de gesso, desses ídolos. Pois os demônios, querendo afastar as pessoas do Deus vivo e verdadeiro, respondem aos seus pedidos momentaneamente e nunca de graça. Pois a graça, que é a concessão de um favor não merecido, só vem de Deus. Vamos lá, Oséias capítulo 4, versículo 12. Como foi dito aqui, Satanás se disfarça de anjo de luz e faz sinais para enganar os cegos, leigos, neófitos. Vamos lá. Oséias 4:12. O meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem apartando-se da sujeição de Deus. Mais uma vez, Oséias 4:12. O meu povo consulta a sua madeira, o pedaço de gesso, o pedaço de barro, o pedaço de ferro, né? O meu povo consulta a madeira, a sua vara, a estátua responde, porque há um espírito de luxúria, há um demônio, há um principado que os engana, e eles se corrompem, apartando-se, se afastando do mandamento e da sujeição à obediência a Deus, né? Os demônios faz sinais, faz. Vamos dar continuidade, meus queridos. Vamos lá, eu vou dar uma continuidade aqui, amém? Vou falar dos santos. Vamos lá, eu ia parar por aqui, vamos dar um pouco de continuidade. O que os verdadeiros santos, aqueles que estão relatados na Bíblia, fizeram quando o povo quis venerá-los ou adorá-los? Todos os verdadeiros santos de Deus jamais aceitaram para si veneração ou honra ou adoração. Eis alguns exemplos inequívocos. Não tem como se equivocar com isso.
Não tem como contradizer contra isso. E Davi vai dizer em Salmos, capítulo 113, 115: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Essa é a parte B. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Vamos para outro. João queria adorar ou venerar? João queria adorar ou venerar, tanto faz, porque ele ia se prostrar diante dele. O anjo, no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, e o anjo repreendeu dizendo, essa é para os idólatras. O anjo repreendeu dizendo: sou homem como tu. Não é para adorar o anjo, não é para adorar santo, não é para adorar homens. Vamos ver aqui em outro exemplo. Atos 10, 25. Atos 10, 25 até o 26, 2 versículos. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem como tu. Vamos dar o seguinte, vamos continuar. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do verso 10 em diante, o povo queria venerar Paulo e Bernabé, mas eles rasgaram suas vestes, não aceitando qualquer tipo de honra a si mesmo. Vamos continuar. O próprio Senhor Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá, ou em como diz em outras traduções, somente a Ele prestará culto. Mateus 4:10. Amém, meus queridos. Vamos pegar aqui como exemplo o exemplo de Maria. Jesus ia julgar pelos que as escrituras nos mostram da sua belíssima submissão e humilde caráter. Jamais aceitaria tal veneração para si, por ser serva verdadeira do Senhor, e nunca pediria, por exemplo, construa um templo em minha honra. Vou voltar aqui novamente. Cito como exemplo a verdadeira Maria, aquela da Bíblia, a Santa Mãe de Jesus, e a julgar pelo que as escrituras nos mostram do seu belíssimo, submisso e humilde caráter, jamais aceitaria de tal veneração para si, por ser serva verdadeira do Senhor, e nunca pediria, por exemplo, construa um templo em minha honra. Maria nunca pediu isso. Maria era muito simples e humilde, uma grande serva. Todos os irmãos marianos, do marianismo romano, que prestam culto a Maria, sei que o fazem com convicção, convictos de que esteja agradando a Deus, mas a palavra de Deus condena, não confirma essa doutrina. Não existe. Não existe católico, não existe marianismo apostólico romano, não existe. A palavra de Deus é clara, e o Senhor diz que não divide a sua honra, a sua glória com ninguém. Isaías 42:8. Por isso, para Ele e somente a Ele seja toda a honra, toda a glória, toda a força e toda a majestade. Aleluia, Jesus. Apocalipse 5, versículo 12 ao 14. Cultuar qualquer outro sem ser Deus é um pecado grave. Lembremos que Maria é bendita entre as mulheres, não acima das mulheres, não acima delas. Ela é bendita, é abençoada. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço para todos os inscritos aí do canal. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém?
Se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo católico, as pessoas que adoram imagem de escultura, porque esse é um pecado grave. Que o Senhor venha abrir o coração e o entendimento delas, em nome de Jesus. Um abraço, amém?